Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Cândido, sou uma médica de alma curandeira e aqui nesse canal eu ajudo vocês no caminho de autoconhecimento, no caminho de cura da alma e despertar de consciência. Então a gente está fazendo uma série onde eu estou falando dos florais de Bach, certo? E que são uma das linhas terapêuticas principais do meu trabalho. Hoje nós vamos falar sobre Agrimony, o guardião da verdade. Por que ele é o guardião da verdade? Segundo o próprio Dr. Bach, a Agrimony é para aquelas pessoas muito alegres, mas que por dentro guardam dores, feridas que não se apresentam. São aquelas pessoas que num grupo se destacam por fazerem piadas, por serem muito alegres, por serem divertidas, por rirem dos próprios problemas. Então o Agrimony é aquela pessoa que aparentemente está sempre feliz. Quando você pergunta para ela, tá tudo bem? Ela fala, sim, tá tudo bem. E às vezes a gente é meio Agrimony disfarçadamente, sabe? Talvez você não é essa pessoa muito alegre, mas sempre tá falando que tá tudo bem. Porque afinal de contas, por que deixar o outro desconfortável falando que não tá tudo bem, né? Então vamos falar um pouco sobre isso? A Agrimony é um floral que vai trabalhar o nosso elemento água. Isso quer dizer que ele vai fazer uma limpeza interna, mas o principal ponto do Agrimony é que ele arranca as nossas máscaras. Por isso que muitas vezes a gente, ao trabalhar com a Agrimony, a gente espera grandes liberações emocionais. E por que a gente indica o Agrimony? Porque nós precisamos olhar mais fundo. Nós precisamos olhar atrás daquela aparente alegria. E muitas vezes a pessoa Agrimony somatiza muito o que está sentindo. Como ela não consegue expressar suas emoções, ela somatiza. Uma das maneiras fortes de somatizar do Agrimony é com sinusite. Por quê? Porque o Agrimony tem essa carga emocional, né, importante, de emoções guardadas e reprimidas. Isso traz um fluxo de pensamentos alto. Tanto é que a Agrimony é considerado o floral do sagitariano, porque você já viu um sagitariano não tá com esperança ou, né, não falar que tá tudo bem. Eu sou sagitariana e eu sei disso. Então a gente sempre tá olhando, buscando olhar para o lado positivo, mas às vezes os pensamentos estão rápidos e as emoções também. O Agrimony ele somatiza no corpo muitas vezes como uma sinusite ou uma dor de cabeça, algo que seja aquela congestão aqui, certo? E o Agrimony, ele é um floral de limpeza, então a gente vai usar para limpar essas congestões, a gente vai usar para tirar essas máscaras de que tá tudo bem e a pessoa conseguir encontrar o que realmente tá acontecendo. Como eu já falei para vocês, eu, quando tomei a Agrimony, chorei quase o dia todo. Depois que aquele choro chegou, eu senti que tinha limpado e que eu nem precisava mais tomar o remédio, né? Eu usei porque naquele momento eu estava trabalhando o elemento água em mim, essa coisa de fluir, né? Essa coisa de não derramar tanto as minhas águas, mas de deixar fluir de uma forma leve. E eu tomei a Agrimony e liberou tudo de uma vez em lágrimas. Durou quase um dia e depois melhorou. Eu tenho uma paciente que tomou a Agrimony e limpou todos os guarda-roupas e ela falou assim pra mim, né, uns 3 dias depois, Patrícia, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sou esse tipo de pessoa que abre um guarda-roupa, faz limpeza, tira aquilo que não serve mais e deixa tudo organizado. Então a Agrimony, ele organiza a gente por dentro. Por quê? Porque ele traz as nossas verdades, ele traz aquilo que realmente importa e ele limpa aquilo que tá nos fazendo mal. Então, ele traz a nossa verdade, por isso que ele é o guardião da verdade, ele é o guardião muitas vezes daquilo que a gente não quer ver sobre a gente mesmo, mas que é essencial no nosso caminho de cura. Todas as vezes que sofremos traumas, o Agrimony, ele é uma das formas que a gente reage a um trauma. Então, eu gosto muito dessa explicação. Todas as vezes que nós sofremos um trauma, a gente reage de 3 maneiras. Segundo as explicações, ele acho que até da doutora Carmen essa explicação. Uma delas é com Holly, quando a gente fecha o coração, né? Eu já falei sobre isso em lives. A gente fecha o coração, a gente não se abre mais para o amor. Esse é o Holly. A gente também pode agir como Walnut, que a gente começa a fazer o que os outros mandam, a ser muito influenciado pelo externo, por medo de errar, ou por medo de, enfim, ou pelo próprio trauma, a gente começa a ser muito influenciado pelo externo. Ou a gente pode reagir como a Agrimony, que a gente coloca uma máscara e finge que aquilo ali não nos fez mal. E aí a gente vai cultivando essa máscara ao longo da vida, né? Quem estuda as feridas emocionais comigo sabe que eu falo muito das máscaras de cada uma das feridas. Então a Agrimony é essa máscara que a gente coloca pra
gente dar conta da vida. E muitas vezes essa máscara de que tá tudo bem, de que tá tudo ok, que eu tô ok. A principal característica da alma, que a alma precisa curar, precisa reencontrar, é a verdadeira alegria. É o verdadeiro entusiasmo, porque muitas vezes no agrimony negativo, a gente está naquele entusiasmo falso, naquela alegria fingida, porque a gente não acessou os nossos sentimentos. Quando a gente acessa o agrimony de verdade e a gente consegue olhar para o que não está legal, a gente também consegue olhar para aquilo que nos faz bem. Então ele traz um bem-estar, ele traz uma leveza, por isso que muitas vezes ele é usado em fórmulas para ansiedade. É como você achar aí por aí escrito agrimony para ansiedade, eu falo, gente, mas por quê? É por causa dessa limpeza e organização interna que ele faz, entendeu? Então ele nos ajuda, ele ajuda a gente a se organizar por dentro, ele traz a nossa verdade e ele libera aquilo que precisa sair, em forma de lágrimas, de limpeza, enfim, de várias maneiras. Às vezes catarro, né? Porque às vezes eu trato sinusite e coloco um agrimony ali junto. Uma vez aconteceu de tratar uma pessoa que estava tendo sinusite de repetição. Já tinha ido ao otorrino, já tinha ido a vários profissionais e ninguém entendia. Tinha um fator emocional ali. Foi quando ela me procurou. Não era uma bactéria, era um fator emocional. Depois do agrimony, no retorno, ela me disse assim, um mês depois, né, ela voltou, ela me disse assim, olha, eu consegui melhorar da sinusite, mas eu percebi que eu sinto muita culpa por ter um filho autista. E foi isso que ela me disse. E aí, o que aconteceu? Ela acessou uma outra emoção. Ela fez a primeira limpeza e acessou essa questão da culpa e da história, do porquê daquela culpa. E aí, a gente pode ir no cerne da questão. Aí, ela pode levar isso para terapia. Aí, ela pode tratar com o pai, né? Geralmente, depois do agrimony, aparece algum outro floral. Essa é uma das histórias, mas eu tenho muitas com agrimony que são dessa mesma forma. Eu tomei porque estava com gesto, porque não estava conseguindo limpar ou não estava conseguindo ver. Depois que saiu aquilo, eu consigo ver o que é que tinha que ser visto mesmo, que é a nossa verdade, que é a verdade daquele processo que a gente está vivendo. Então, ficamos por aqui com a agrimony, no nosso quarto guardião, o guardião da verdade, nosso quarto curador. E é isso, e a gente se vê amanhã no nosso próximo floral. Como eu gosto de falar para vocês, aqui embaixo tem links de cursos que eu facilito, ensino florais de Bach, ou ensino também feridas emocionais, como serem tratadas com os florais de Bach. Se você ainda não tem nenhum desses cursos, ou se você está interessada, clica aqui e dá uma olhadinha. Até mais!